Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre funções reais. Para quem tem acompanhado o nosso trabalho tanto nas videoaulas quanto na nossa apostila sobre funções, já viu que começamos a trabalhar o tema funções exponenciais. Na aula anterior, vimos algumas propriedades das potências e também analisamos algumas equações e inequações exponenciais. Na aula de hoje, pessoal, vamos aproveitar o tema da Covid, que assolou o planeta desde o início de 2020. E, para isso, vamos aproveitar uma reportagem que foi exibida no Fantástico no dia 30 de março de 2020, mostrando esse crescimento exponencial da transmissão da Covid-19. Acompanhe o vídeo comigo. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que o mundo atingiu 500 mil de casos confirmados de Covid-19 e esse número está acelerando a uma taxa exponencial. Nos últimos 2 dias, o mundo registrou mais 100 mil novos casos de coronavírus. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse numa rede social que sem ação agressiva em todos os países, milhões de pessoas podem morrer. Analisando, pessoal, o vídeo e pensando nesse crescimento exponencial proposto pela reportagem, vamos imaginar o que aconteceria. Olha, depois que eu assisti o vídeo, eu continuei estudando sobre o tema e vi uma reportagem que também usava esse próprio vídeo e dizia o seguinte. Essa reportagem por Laís Modelli e Lara Pinheiro, que foi escrita no dia 31 de março de 2020. Olha, no primeiro dia você tem um caso, no terceiro dia você terá 2, ou seja, a proposta delas é que em 3 dias ocorre a primeira dobra no número de casos. Levou 3 dias para dobrar o valor inicial. No sexto dia serão 4 casos. Aí no texto delas há um pequeno erro, porque elas dizem que no 9º dia serão 16 e não 16, serão na verdade 8 casos. Se há uma dobra a cada 3 dias, nós temos no primeiro dia, no dia 0, né, podemos dizer assim, no dia 0, nós temos 2 elevado a 0 sobre 3. Porque se é a cada 3 dias, eu tomo o dia 0, 2 elevado a 0, primeiro caso. Daí a 3 dias eu tenho 2 elevado a 3 sobre 3. Então, em 3 dias, eu terei o dobro de casos do primeiro dia, 2 casos. Já no sexto dia, eu tenho a segunda dobra, e aí eu tenho 4 casos. Seguindo a mesma lógica, no 9º dia eu tenho 8 casos, 2 elevado ao cubo, e no 12º dia, aí sim, eu tenho os 16 casos que as repórteres citam na reportagem do dia 30 de março de 2020. Pessoal, o crescimento é assustador. Imagine, a cada 3 dias dobra a quantidade de pessoas infectadas. Eu fiz uma tabelinha para mostrar o quanto isso seria assustador. Olha, se a função que descreve o início do contado é uma função exponencial, nós podemos dizer que o número de infectados é igual a 2 elevado ao número de dias sobre 3, já que ela dobra, então por isso nós temos a base 2, a cada 3 dias, por isso d sobre 3. Então, eu posso dizer que isso é uma função exponencial em que o número de infectados y varia de acordo com 2 elevado a 1/3 de x, sendo x o número de dias passados desde o dia inicial da primeira infecção. Contando exatamente como a reportagem, nós temos, depois de 30 dias, 10 dobras, ou seja, eu tenho 1.024 pessoas infectadas. Considerando 60 dias, eu tenho 20 dobras, então eu tenho 1.048.576 pessoas infectadas. Imagine que essa infecção continuasse no mesmo ritmo inicial. Pessoal, em apenas 99 dias, nós teríamos um número de infectados que seria maior, claro que isso não é possível, do que a população global, que é de 8 bilhões de habitantes. Para a gente entender, com 90 dias, a gente atingiria a marca de 1 bilhão. Com 99 dias, eu teria mais 3 dobras. Então, 2 elevado a 30 para 2 elevado a 33, nós podemos escrever isso usando uma potência de 2. Então, 2 elevado a 30 vezes 2 elevado ao cubo.
é igual a 2 elevado a 33, ou seja, aproximadamente 8 vezes mais em apenas 9 dias. Pessoal, esse crescimento exponencial pode ter ocorrido no início da pandemia, mas esse não é um modelo que nós podemos usar de acordo com o que nós estamos vendo. A pandemia não foi controlada, mas o crescimento não continuou na mesma proporção, graças a Deus. Pessoal, para a gente entender um pouquinho mais sobre a função exponencial, vamos pensar o seguinte: essa função é definida por f de x igual a elevado a x, sendo a maior que zero e diferente de 1. Isso é muito importante para a gente entender, porque o que acontece? Se a for negativo, nós não temos como definir essa função, pois se o expoente for par, nós temos resultado positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. E nós não conseguimos definir isso para os números reais. Então, a função exponencial ficou definida como a maior que zero e diferente de 1, e o x pode ser qualquer valor pertencente ao conjunto dos números reais. Pessoal, aqui nós temos um exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Então, se eu construir uma tabela, olha, para valores de x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, eu tenho meus valores independentes. Para o caso da função exponencial que descreve aqueles casos iniciais da Covid, nós não teríamos o x negativo, porque os dias contariam a partir do primeiro, então nós teríamos apenas valores positivos, mas aqui nós podemos encontrar os valores de f de x, quando x é igual a 2, 2 elevado a menos 2, nós teríamos 2 elevado a menos 2, que é igual a 1 quarto. 2 elevado a menos 1, que é igual a 1 meio. 2 elevado a 0, que é igual a 1. 2 elevado a 1, que é igual a 2. 2 elevado a 2, que é igual a 4. E assim, nós temos a característica de uma função exponencial. Pessoal, essa foi a primeira ideia para que a gente entenda o que significa um crescimento exponencial. Nós sempre vamos multiplicar o termo anterior por uma constante. No caso nosso é 2. Se eu tivesse, por exemplo, f de x igual a 3 elevado a x, então o próximo termo seria sempre o triplo do termo anterior. Então, se eu tomasse x valendo 1, 2, 3 e 4, por exemplo, eu teria f de x igual a 3 elevado a 1, que é 3, 3 elevado ao quadrado, que é 9, 3 elevado ao cubo, que é 27, 3 elevado à quarta, que é 81. Então, essa é a característica da função exponencial. Não é mais a diferença entre os termos, como na função afim, que é constante. Aqui nós temos a razão entre os termos, entre dois termos consecutivos, a razão dos seus valores de f de x, sim, determina uma constante, no caso 3. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham aprendido bastante sobre funções exponenciais. Na próxima aula vamos estudar sobre os gráficos dessa função. Um grande abraço e até a próxima.